Sejam muito bem-vindos à aula aberta da Louca do Herês, nesta Sherry Week 2025. Esse ano, o objetivo é ampliar a palavra do Herês, é chegar ao maior número de pessoas possível, de diversas formas possíveis. E eu acredito já há anos que o consumo do herês, ele não necessariamente ou obrigatoriamente passa pela educação, mas eu acredito que a educação do herês faz com que mais pessoas tenham acesso. Porque a partir do momento que as pessoas passam por esse ambiente de aula de herês e entendem um pouco mais, elas podem compartilhar. E é nisso que eu acredito, que o herês ele deva ser compartilhado. Tem história para contar e é a partir disso que a gente compartilha herês, é aí onde a gente traz pessoas para esse universo, ou como eu normalmente costumo dizer, catequizamos mais e mais pessoas no universo do herês. Então, isso mais do que um estilo de vinho, a gente trata como uma seita. Então, sejam bem-vindos à seita do Herês, com a Louca do Herês. Eu sou louca há 12 anos por Herês, desde que eu comecei a trabalhar com Herês. A verdade é que eu degustei Herês a primeira vez em 2006, foi numa degustação da ABS. E desde aquele dia eu não esqueci mais do que era o estilo. Eu não entendi nada naquele primeiro momento, eu não entendi o que era necessariamente, eu só tinha entendido que era um tipo de vinho feito no sul da Espanha e que eram vinhos fortificados e que podiam ser secos ou doces. Todo o restante eu não entendi nada. Então, eu não espero de modo nenhum que uma pessoa que tenha a primeira vez contato com o herê saia sabendo o que é criança biológica, o que é criança oxidativa, como cada um dos estilos é elaborado, quem é quem nessa escala, né, no rainbow do herês, que é esse arco-íris de cores que vão diferenciando os estilos. Eu não espero nada disso, mas eu espero que, assim como eu, as pessoas que tenham contato com o herês pela primeira vez tenham de forma com que possam se apaixonar. Então, em 2014, eu registro a marca A Louca do Herês e é aí onde ela nasce efetivamente, quando se torna uma marca registrada e a partir daquele momento eu entendo que nada mais pode me afetar quando eu mesma me autoproclamo louca por Herês, ou seja, ninguém pode dizer mais nada, né? Eu já disse tudo naquele momento. Então, isso faz com que essa persona seja absolutamente parcial, o que a Gabi Frison, a sommelier, não pode ser, a louca do Jerez pode, que é absolutamente parcial em relação a Jerez. Ou seja, eu não gosto de quem não gosta de Jerez. É mais ou menos isso que a louca do Jerez diz, e ela diz o seguinte, que não há ocasião ou harmonização que não possa ser resolvida com Jerez. As mais difíceis, as mais fáceis, as clássicas, as não clássicas, todas elas e todos os momentos possíveis podem ser harmonizados com Jerez. Das últimas harmonizações mais interessantes que eu ouvi sobre testes de harmonização e o que outras pessoas, assim como eu, loucas também por Jerez, fazem, foi uma harmonização de banho de mar com manzanilha. E eu achei isso sensacional, porque a gente não tá, a gente extrapola aqui falar de harmonização com comida e vinho e parte para o momento sendo harmonizado, né? E isso é definitivamente o que eu busco há 12 anos, fazer com que as pessoas encontrem no momento, encontrem um momento ideal para o consumo. E que momento é esse, né? Qualquer momento pode ser um momento para ser consumido o Jerez. Basta ter uma garrafa e se permitir abri-la.
né, sem medo, com a grande diferença de outros estilos de vinhos, é que você não precisa beber tudo de uma vez também, né? Eu acho um pouco difícil não beber, abrir uma garrafa de manzanilha e deixar ela para depois, mas pode acontecer em alguns poucos casos. Então, se isso acontecer com você, não se preocupe, porque o vinho não vai estragar. Essa é uma das grandes vantagens desse estilo de bebida. Não era só eu que era louca que sou louca por Jerez, né? Tem uma infinidade de aficionados pelo mundo e um dos principais fãs de Jerez é nada mais, nada menos que o William Shakespeare, e ele cita Jerez em milhares de obras. E em uma delas, ele diz o seguinte: pela voz do Sir John Falstaff. Se 1000 filhos eu tivera, o primeiro princípio humano que lhes ensinaria seria absterem-se de toda bebida insípida e dedicarem-se apenas ao Jerez. Eu concordo plenamente. E não fui eu que disse. Então, tem milhares de outras citações aí ao longo da história, porque são mais de 3.000 anos de história de Jerez. Então, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui, sem me alongar demais, mas só para entender como que isso começa, né? Então, essa dominação ela começa pelos tartessos e os fenícios, que logo no século X antes de Cristo trazem as videiras para Andaluzia, para essa região da Andaluzia, e fazem as primeiras plantações. Então, a partir daí, nós já temos registro histórico de produção vitis, vinícola vem depois. Mas a vitis inicia-se aí nesse período, no século X a.C., com os fenícios. No século V ao século XI, nós tivemos desenvolvimento e muita influência de gregos, cartaginenses e do Império Romano, passando pelos godos até chegar num dos principais períodos para a história da Europa, de modo geral, mas fundamental para a história da Espanha, que é o período da ocupação muçulmana, que segue do século VIII até o final do século XIII, mas que vai finalizar de fato ali próximo do século XV. São aproximadamente 200 anos de guerras em toda a Espanha, e um dos últimos lugares a serem realmente reconquistados pelos espanhóis católicos é o sul da Espanha, é a região da Andaluzia. Não é por nada que é a região onde mais se encontra resquícios desse período histórico, né? Porque quando chega quando chega a Reconquista no sul da Espanha, então os mouros eles já optam por não brigar e permanecer na região, transformando-se em católicos, né? Eles tinham duas opções: ou eles morriam ou eles se transformavam em católicos, e aqui foi um momento de escolha onde muitos se converteram ao catolicismo, mas mantiveram escondido a sua cultura. Então, isso aconteceu. Esse período da ocupação muçulmana é um período extremamente importante para toda a região. E quando a gente fala de vinho, é importante mencionar que não houve interrupção na produção de vinhas, tá? A produção de uvas permaneceu. Por quê? As uvas elas eram utilizadas para alimentação dos soldados durante todo esse período de guerras, e também o vinho que era elaborado, ele era destilado, e com o álcool eram elaborados os medicamentos e a perfumaria. Então, eram dois produtos que eram elaborados a partir dessa produção de uvas, e por isso essa produção nunca parou. Então, é uma das poucas, se não a única região no mundo onde não há interrupção de produção de uvas. Nem mesmo a filoxera fez com que houvesse interrupção, uma vez que, quando a filoxera chega na Espanha, já há o tratamento.
Então, já havia sido descoberto na França qual era o tratamento para filoxera. Para quem não sabe o que é a filoxera, é uma praga que ataca as raízes da videira e o remédio para isso é fazer uma enxertia com raízes de vites americana. Então, quando a filoxera chega na Espanha, já há essa resolução desenvolvida pelos franceses, então não teve nenhuma interrupção de produção, tá? Porque essa praga, quando ela ataca as raízes, ela mata a planta. Então, não aconteceu isso na Espanha, por isso não houve interrupção. Ou se aconteceu, aconteceu muito pouco, tá? Aqui são algumas fotos tiradas por mim de lá, das minhas visitas, e aqui a gente consegue observar muito bem essa influência de dois povos, né? Tanto do povo muçulmano quanto do povo cristão, que se desenvolveu depois ali do século XIII em diante na região também, mas que ficaram as lembranças da arquitetura árabe, e isso é encontrado por toda a região. Então, é uma região belíssima, em termos de arquitetura também. Para quem não conhece, fica o convite para conhecer, caso goste também de arquitetura, além de vinho e de comida, porque disso a gente nem precisa falar, né? É uma região riquíssima. Fundamentos de Jerez. O que que é, de onde vem e quais são as principais características que fazem desse um dos vinhos mais apaixonantes da história? A gente vai sempre falar de muito tempo atrás, né? Então, começando lá no século XVIII, o que era a produção de vinhos em Jerez, né? E o que fazia com que isso não fosse adiante em termos de mercado, com que não fazia com que o mercado não se desenvolvesse. Havia um grêmio de vinhateiros que proibia o envelhecimento dos vinhos. Eles exportavam os vinhos do ano altamente fortificados, e fortificados justamente para que pudesse sobreviver às longas viagens. E aqui eles usavam múltiplas variedades, não mantendo nenhum tipo de perfil característico e não trazendo padrão, especialmente na proibição. No final do século XIX, houve uma invasão, por assim dizer, de produtores estrangeiros. Pegaram, viram o potencial da região, entenderam que poderia ser elaborado algo melhor do que era elaborado até aquele momento, onde se vendia para a Inglaterra, sobretudo. A Inglaterra sempre foi o principal mercado consumidor de vinhos fortificados, não só de Jerez, mas de Madeira e Porto, e consumia muito Jerez também. É, esses estrangeiros chegaram na região e a primeira coisa que fizeram foi a abolição do grego. A segunda coisa, envelhecimento dos vinhos para que eles fossem mais estáveis. A fortificação agora ela passa a ser um instrumento enológico, ou seja, não é só um antioxidante, mas também passa a ser um estilo. Surge então o sistema de criadeiras e soleras, que talvez seja o primeiro sistema com o objetivo de trazer padrão. E eu costumo dizer que foi o primeiro sistema ISO da história da humanidade. E se abrem mercados e surgem as grandes marcas nacionais e estrangeiras, basicamente nessa época. Dos vinhos que a gente vai degustar, todos eles são de famílias espanholas, ainda estão na mão dessas famílias, essas bodegas, mas algumas delas já fazem parte de outros grupos maiores, como é o caso do Grupo Esteves, Valdespino e González Bias, que também são grupos maiores. Mas nesse momento chegam marcas como Lustal, por exemplo, Williams Humbert e outros nomes que surgem, como Barbadillo, Sanches Romate, de famílias espanholas que se estabelecem neste momento, num momento de afloramento do mercado de vinhos. Importante entender isso para que a gente consiga perceber o porquê
dos estilos de Jerez. Por que que tem tanta variedade em termos de estilo? E por que, o que que é o sistema de criadeiras e soleiras? Talvez essa seja das grandes perguntas, em relação aos vinhos de Jerez. É um método dinâmico de envelhecimento, são mesclas fracionadas de todas as safras, são diferentes sistemas para cada estilo de vinho, ou seja, para cada vinho tem um sistema inteiro de criadeiras e soleiras, eles não se misturam entre si. E isso vai garantir um vinho com personalidade para aquele estilo. Então, se eu tenho um sistema de fino, eu tenho um fino toda a saca, que significa todo o invase, e a garantia dessa personalidade definida ao longo do tempo. Garante a qualidade e o padrão sempre que houver uma saca nova. Então, eu posso fazer 3 sacas ao ano, essas 3 sacas saem com a mesma característica desse sistema. Esse é o grande objetivo do sistema de criadeiras e soleiras, e aqui no fundo nós temos uma foto de como isso é organizado nas bodegas, né? Então, organizados em essas fileiras de barricas, onde eu tenho primeira criadeira, segunda criadeira, terceira criadeira, e a soleira é a barrica que está no solo. Necessariamente não é assim que se organizam sempre, tá? Essa é uma ideia teórica, não necessariamente é assim na prática, um em cima do outro. Pode acontecer de ter a primeira criadeira num lugar, a segunda criadeira no outro, a terceira no outro, mas não significa que sejam misturados entre si os estilos, tá? É importante saber que é uma desorganização, muitas vezes, que o capataz, que é o responsável por cuidar dessas botas, entende exatamente o porquê cada uma está em determinado lugar. E muitas vezes também significa que é por proteção do próprio vinho, talvez mais umidade, temperatura mais baixa ou mais alta, a depender do que se busca para cada uma das andanas, que são os níveis de criadeiras. Primeira denominação de origem da Espanha. Esse daqui gera sempre debate, especialmente quando eu acabei de voltar da Espanha e eles falam, né, que, especialmente os produtores de Rioja, que primeira denominação da Espanha é Rioja. E é mentira. A primeira denominação de origem da Espanha é a denominação dos vinhos de Jerez, porque ela se constitui e publica o seu regulamento em janeiro de 1935. A de Rioja acontece pouco tempo depois, mas a lei surge em 33 e a primeira que se constitui é a denominação de origem dos vinhos de Jerez. Então, por quê? Porque já era organizada suficientemente, né? Já tinha regras desde o final do século XIX, então eles já tinham organização suficiente, já tinham material publicado, eles já seguiam regras. Quando surge a lei da vinha e do vinho, em 33, e estabelece essas primeiras denominações, Jerez já tinha documentação pronta. Então, foi muito fácil se adaptar e conseguir aplicar e publicar o regulamento, né? Então, em 35, em janeiro de 35, consolida-se a primeira denominação de origem da Espanha. Falando em denominação de origem, o que é a denominação de origem Jerez, Xerez, Sherry? O nome da denominação completo é esse, são esses 3 nomes, os 3 são válidos, existem esses 3 nomes por uma questão histórica, a gente vai passar um pouquinho por isso, mas é importante entender que a denominação de origem é a zona de criança, é para a zona de criança, ou seja, é para uma zona de envelhecimento, que se forma em um triângulo entre Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, opa, e El Puerto de Santa Maria. Então, se forma um triângulo aqui, e os vinhos obrigatoriamente precisam fazer
o estágio de criança, ou seja, precisam envelhecer, se tornar um Jerez dentro do marco de Jerez. Há alterações mais recentes em relação a isso, e esse marco, ele basicamente se torna histórico. Entretanto, apesar disso ter sido ampliado, porque nós temos uma zona de produção muito maior, não necessariamente significa que não sejam envelhecidos dentro dessa zona. Atualmente, nós temos algumas zonas de produção bastante importantes, e aí a gente vai reconhecendo como vinhos de pago, e a partir disso entende-se um mosto, que é o vinho fino, sem fortificação, ainda recém-fermentado, de maior qualidade, quando proveniente desses locais. Então, essa localização de origem dos vinhedos cada vez mais vem sendo utilizada pelos produtores, e a gente vai falando sobre isso justamente porque traz a recorrência da qualidade em relação às uvas. É quando começa a se falar de terroir em Jerez de la Frontera. Não se falava sobre isso, se falava de estilo de vinho, isso é algo do século XXI, nada no século XX mencionava necessariamente o terroir, e agora a gente começa a falar sobre essas características distintas de pagos, tá? De vinhos onde a qualidade dessas uvas são muito mais altas do que de modo geral. Antes se colhia uva de qualquer parte da zona, e se criava dentro do marco de Jerez e estava tudo certo. Isso muda ao longo do tempo. Falando em três estilos de bebidas dentro de uma só origem, nós temos os vinhos de Jerez, manzanilha e vinagre de Jerez. Esses três produtos, essas três denominações de origens diferentes, estão dentro do mesmo conselho regulador. Então, manzanilha não é Jerez, manzanilha é manzanilha. Jerez são os vinhos que envelhecem dentro da zona de criança Jerez, e o vinagre de Jerez tem as suas características específicas, mas também é da mesma zona. Esses três estão juntos na mesma denominação de origem. Repara que aqui nós não temos o brand de Jerez, porque o brand de Jerez tem um outro órgão que cuida dos brands de Jerez, apesar de que a maioria das bodegas elaboram os quatro produtos, elaboram Jerez, manzanilha, vinagre de Jerez e o brand de Jerez. Por quê? Em Jerez é basicamente assim, tudo vai se transformando. Se nada der certo, vira vinagre de Jerez. Se ao longo desse processo nada der certo, vira vinagre. E se ainda assim não der certo, destila e vira brand de Jerez. Ou seja, tudo se aproveita até o final, né? É uma sequência de produtos que, obviamente, hoje em dia são pensados para elaboração, mas se a gente for observar períodos históricos, não era necessariamente pensado no que ia ser feito, né? Simplesmente ia acontecendo e depois via-se o que sobrava no final. Nós temos em 2021 o anúncio de novas regulamentações. E agora, bem recente, em 2025, nós tivemos uma atualização que é referente a essas normas de 2021, mas que agora foram aceitas e entendidas pela União Europeia. Ponto. Então, em 2021 foi aprovado pelo Conselho Regulador, e em 2025 foi aprovado pela União Europeia. O que foi falado, então? Que entram novas variedades de uvas que podem ser produzidas, são uvas autóctones. Essas variedades elas têm que ter um período mínimo de 7 anos de idade, essas vinhas, ou seja, a gente só vai conseguir encontrar algo dessas uvas, exceto se alguém já tinha plantação disso, nos próximos anos, né? Ainda não temos vinhos elaborados com essas variedades que foram recentemente reintroduzidas.
Fino de Sanlúcar, ele deixa de existir. Por quê? O fino, o manzanilha, ele é elaborado da mesma forma que o fino. A diferença é que o manzanilha, ele é produzido e a criança dele acontece na zona de Sanlúcar de Barrameda. Quando se fazia um fino em Sanlúcar, automaticamente estava se fazendo um manzanilha. Comercialmente, existe uma bodega, uma ou algumas que tinham um fino de São Lúcar e já eram famosos por isso. Entretanto, esse tipo de informação causa bastante confusão para o consumidor e era uma demanda que isso deixasse de ser permitido. Então, o fino de São Lúcar deixa de existir para existir somente manzanilha e fino, fino sendo de Jerez. E o mais importante, que eu acho que é o maior pleito de anos já, de muitos anos, que são os vinhos não fortificados de Jerez terem a denominação de origem Jerez. Ok, são permitidos a partir de 2021, entretanto, eles precisam ter mínimo de 15% de volume sem a adição de álcool. Ponto importante aqui, que na elaboração de vinhos de Jerez com palomino, palomino, ela de modo geral não tem esse potencial alcoólico. Pedro Ximénez sim, mas a palomino não. Então, pode ser bastante desafiador conseguir chegar nos 15% de teor alcoólico sem fortificação. Mas é obrigatório que tenha mínimo de 15% e que a idade mínima de envelhecimento desses vinhos seja de 2 anos, como é a idade mínima de criança dos finos e dos manzanilhas. Então, houve aqui algumas alterações importantes, mas que de toda forma não mudam muito do que é atualmente, apesar de bastante discussão. Então, tem coisa aqui que ainda gera bastante discussão na região. Em termos de geografia e solo, o mais importante da região é observar esse solo esbranquiçado, esse solo de albariza, um solo calcário, solo de giz. Isso daqui é extremamente importante para uma região completamente seca, uma região que não chove, que chove muito pouco. E esse é um solo que absorve umidade e vai liberando ao longo do ano para essas videiras. Muito importante para que a gente consiga ter uma produção de vinhos de qualidade que tenha maior concentração de albariza. Quando a gente observa os melhores pagos ou essas zonas de produção definidas como pagos, todas elas têm maior concentração de albarizas. Olhando aqui nesse mapa, a gente pode observar aqui nessa zona norte, Treburrena, que é um deles, tem bastante concentração de albariza. Lebrija tem bastante concentração também. Obviamente, Jerez, Chipiona, aqui em Sanlúcar de Barrameda, e próximo do Porto de Santa Maria também. Tá? Então, é importante observar que essa zona muito próxima do Triângulo do Marco de Jerez tem bastante concentração de albariza. De fato, quando se visitam vinhedos como Mate Arnudo, que é o vinhedo da Valdespino, você encontra uma concentração de albariza assim gigantesca e não estranha ter vinhos de altíssima qualidade saindo dessa região. Então, alguns fatos para entender o porquê o solo é tão importante são aproximadamente 300 dias de sol por ano, é também conhecida como a Costa do Sol, a Andaluzia. Os invernos são suaves, chegando até 4 graus, e os verões ultrapassando 40 graus com facilidade. É bem quente mesmo, sensação desértica. A pluviosidade média é de cerca de 620 milímetros ao ano, isso é muito pouco, e existem dois ventos que são extremamente importantes para que a gente possa ter uma produção relevante de vinhos, que são o levante, que é um vento quente e seco, e o poniente,
que é um vento fresco e úmido. Esse poniente ele vem do mar e o levante ele vem do continente. Então, o levante é importante porque seca os vinhedos e não deixa com que tenha umidade para proliferação de fungos ou de outras moléstias. E o poniente é importante para que, de fato, traga a umidade. Então, normalmente, venta o poniente e depois o levante. E nessa de umedece e seca, consegue-se ter uma produção de alta qualidade, ainda que uma região onde tenha muito pouca chuva. E, detalhe, é proibido irrigação, tá? Não pode irrigar. Tem que se virar com o que tem por ali mesmo. Aqui nesse mapa a gente consegue observar melhor todas as zonas de albarizas e os vinhedos, o Macharnudo, onde ele está, que eu comentei que é o vinhedo da Valdespino. Balbaína é um vinhedo da Sanches Romati, que a gente vai degustar também. Então, são vinhedos de altíssima qualidade, com muita concentração de albarizas. Falando nela, tá aqui fotos mais próximas, olhando de longe, é completamente branco e isso realmente se reflete. Muito sol, um solo branco, é difícil, inclusive, ficar sem óculos de sol quando o sol está super exposto, porque é um solo bastante esbranquiçado. As vinhas são plantadas em vaso, próximo ao solo, com uma canópia, ou seja, com as folhas bastante altas, bastante grandes, protegendo os cachos de uvas que estão embaixo. Os cachos ficam bem próximos do solo, com essas folhas fazendo um microclima aí entre folhas e solo, esse solo calcário, que faz com que tenha uma zona mais fresca dentro dessas vinhas. Então, olhando para essa foto aqui, mais próxima das vinhas, a gente consegue observar e veja como tem muita folha. De modo geral, as uvas ficam mais expostas, mas em regiões tão quentes assim, é importante que elas fiquem protegidas. Por isso, a importância dos dois ventos, para que traga a umidade e entre nesse vinhedo para refrescar, e o outro que resseque, porque senão a chance de ter problemas com míldio aqui são muito grandes, né? São bastante reais. E é uma região que vem se propondo cada vez mais a um cultivo orgânico, ou seja, precisa realmente aproveitar dessas circunstâncias naturais para evitar o uso de pesticidas o máximo possível, que é o que eles estão fazendo na região. Então, uma foto, um close aqui da Palomino, muito próxima do solo, e essas folhas formando esse chapéu, protegendo as uvas do sol. Porque se não houver essa proteção, elas também queimam, né? Então, não só desidratam, mas como elas queimam. E o objetivo, na grande maioria dos vinhos, é que sejam vinhos pálidos, vinhos brancos pálidos. Então, elas não podem queimar de jeito nenhum. Do que é composta a albariza, né? Ela é essa terra de coloração branca formada por sedimentação de algas, né? De um período de 34 a 22 milhões de anos atrás. Não é tão antigo assim esse solo, né? Mas a gente entende que era, obviamente, era mar e por isso tem tanto carbonato de cálcio, o percentual de 25%, 40% de cal virgem, mais argila e sílica. Bastante pobre, bastante pobre em nitrogênio, em componentes orgânicos e tem alta retenção de umidade. De fato, é isso que mais importa. Que os três tipos de solos encontrados na região, mais uma vez reforçando que o mais importante é a albariza, o de maior qualidade. Fator de estilo na elaboração. A forma como eu elaboro o vinho vai me dizer que tipo de vinho eu tenho. E quem toma todas essas decisões ao longo do processo de produção é o enólogo e o capataz. Ambos juntos, eles fazem essa seleção. E essa escola de estilos, ela é uma escola que é
gerada de geração em geração. As pessoas elas aprendem vivendo a fazer a escolha de que tipo de estilo, de que tipo de vinho vai para cada um dos estilos de Jerez. Então, não tem uma resposta certa, mas é algo que é instintivo e degustado. Todos os estilos são definidos através da degustação. Degustação é essa que acontece diariamente, de dezenas e dezenas de botas, e por isso a utilização da venência, né? A venência ela é uma ferramenta fundamental para conseguir sacar o vinho de dentro da bota, fazer o serviço na taça e conseguir degustar. Isso é algo que o capataz e o enólogo, ou um ou outro, ou ambos juntos, trabalham diariamente nas bodegas para entender se algum dos vinhos precisa mudar, precisa evoluir para outra categoria, sim ou não, né? Observando a flor, observando a oxidação, se vai tudo caminhando de acordo com o previsto, porque de uma hora para outra tudo pode mudar. Então, é esse conhecimento passado de geração em geração que faz com que os estilos sejam possíveis. Agora, chegando lá direto nesses estilos, como que a gente faz vinhos de Jerez, né? Que que, como que isso acontece? Então, eu tenho a vindima, eu recebo essas uvas, eu prenso, eu fermento e eu faço uma primeira classificação. Essa primeira classificação me diz o seguinte: dependendo de onde vem as uvas, de onde veio as uvas para a elaboração deste vinho, eu já tenho a definição se ele vai para oloroso e palo cortado ou se ele vai para finos e, obviamente, se eu tiver em São Lucas, para manzanilha ou então amontilhados. É essa primeira classificação de aromas e características do primeiro vinho, ela é feita para definição do estilo. Uma vez definido, eu faço a fortificação. Essa fortificação, ela divide em dois grupos. 15% de teor alcoólico é o primeiro grupo e o segundo grupo, 17% de teor alcoólico. Importante demais essa separação, justamente porque na criança de 15% de teor alcoólico, eu tenho a criação de flor, e na de 17% de teor alcoólico não se cria flor. Então é importante lembrar disso, porque o álcool aqui é quem define se vai ser fino ou se vai ser oloroso. A partir desse momento da fortificação, eu passo os vinhos para a sobretábua. A sobretábua ela funciona como uma espécie de avaliação durante 12 meses desses vinhos. Durante 12 meses, eles vão ser observados e entender se a flor se desenvolveu nos vinhos que tinham 15% de teor alcoólico, se ela se desenvolveu bem, se ela cresceu, se ela é forte, quais são as condições dessa flor. E também para aqueles que foram fortificados a 17% de teor alcoólico, se eles estão evoluindo oxidativamente como se deve. A partir de 12 meses, uma segunda classificação. Deu certo ou não deu certo? Essa primeira escolha, né? Esse fino, ele tem características de fino, ele pode seguir a evolução dele, a flor dele é boa o suficiente para ele se desenvolver? Caso não seja, nesse momento ele é refortificado a 17% de teor alcoólico e ele passa a um sistema chamado amontilhado. Então, ele começou a vida como um fino, criou a flor, mas essa flor não se desenvolveu. Ele é refortificado e ele vai seguir o envelhecimento dele como amontilhado. E isso pode acontecer em qualquer momento da vida desse vinho. Pode ser nessa segunda classificação, mas lembrando que essa avaliação ela é constante. Então, em qualquer momento, se a flor morreu, ele é refortificado e segue para um sistema de criadeiras e soleras de amontilhado. Aquele vinho que foi fortificado a 17% de teor alcoólico, ele será um oloroso, uma criança oxidativa. Essa criança, ela foi fortificada,
a 17% e agora é só acompanhar para ver se realmente evolui com qualidade. O que pode acontecer aqui nessa sobretábua é que ambos desses vinhos podem sair, caso eles tenham características excepcionais ao longo de 12 meses, eles podem sair para um sistema chamado palo cortado. Porém, lembrando que o palo cortado são aqueles vinhos únicos, com características quase sobrenaturais de elaboração, e por isso eles precisam apresentar em degustações características organolépticas de um futuro palo cortado. Significa que ele vai ser? Não, significa que ele vai entrar num sistema de palos cortados, mas não necessariamente ao final ainda será um palo cortado, entende? Ele tem que parecer e ele tem que ser. Esse é um dos pontos, e talvez essa seja uma das respostas mais difíceis de dar em relação aos vinhos de Jerez, que é como se elabora um palo cortado. Dificilmente você elabora um palo cortado, você acompanha o palo cortado. Elaborar é muito mais complicado. Você pode ter as melhores uvas, você pega a primeira, o vinho, o mosto flor, né, que é a primeira prensagem super delicada. Você pode trabalhar com diversas características que te levem à elaboração de um palo cortado, mas é só o vinho no final do dia que vai dizer se tem capacidade de ser ou não. No final, nós temos um cabeceio, que é uma nova fortificação, se necessária, para manter o álcool, e aí estabilização e engarrafamento. Esse daqui é o processo geral dos vinhos de Jerez. É assim que, de modo geral, se elabora vinhos de Jerez, mas obviamente a gente vai olhar isso umas 855 vezes ainda para que fique bem claro, tá? Eu vou repetir várias vezes e caso alguém tenha dúvida aqui, pode escrever no chat que eu vou tentando responder. Característica principal de cada um dos vinhos. Os pálidos e ligeiros, ou seja, aqueles brancos pálidos com um toque de limão esverdeados, normalmente são os finos e os manzanilhas, e eles são representados com este palo atravessado na bota. Aqui esse círculo é como se fosse a frente da barrica, né? E eles escrevem com albariza, com giz, qual é o símbolo de cada um deles. Os vinhos mais estruturados são chamados de olorosos. Esses vinhos eles foram fortificados, o fino e o manzanilha, até 15% de teor alcoólico, porque a flor ela só sobrevive até 16% de álcool. Acima disso ela não sobrevive, por isso que o oloroso ele vai a 17%, para que não haja o risco de que cresça flor, tá? Já vi casos de crescer a flor, mas aí eram leveduras super potentes e por isso elas conseguiram se desenvolver acima de 17% de teor alcoólico, mas de modo geral, as cepas mais comuns na região não sobrevivem acima de 17%. Dos tipos de envelhecimento e como cada um deles evolui dentro da barrica. Então, com 15%, o fino cria a flor, lembrando que a bota aqui ela tem uma parte aberta para que haja respiro dessa flor. Essa flor ela precisa de oxigênio, mas ela vai proteger o vinho a ponto de não deixar o ar entrar no vinho e haver nenhuma oxidação. Isso se chama criança biológica. Na criança oxidativa, a barrica ela é completamente cheia, só que ela vai ter esse contato com o oxigênio. Então, essa é a criança oxidativa. Com oxigênio, oxidativa com flor biológica. Biológica, 15%, oxidativa, 17%.
No envelhecimento biológico, sempre vinhos claros e pálidos. Vai adquirir uma série de características aromáticas que são derivadas dessa influência das leveduras. No envelhecimento oxidativo, a alteração é progressiva da cor e vai ficando cada vez mais escurecido, tem efeito da madeira também e da concentração que é causada pela transpiração do líquido. O que que acontece aqui quando a gente fala em concentração? Perde-se álcool, mas perde-se água também. Então, não é incomum a gente encontrar um palo cortado ou um oloroso de 18, 20% de teor alcoólico. Não significa que ele foi reencabeçado necessariamente. Pode ter sido, mas na maioria dos casos essa bota ela perdeu mais água do que álcool e isso faz com que haja a concentração ao longo do tempo de envelhecimento, porque a gente está falando de vinhos que vão envelhecer ao longo de 18 anos, mais ou menos, 18, 20 anos, acima de 10. Esses vinhos acima de 10 anos, eles já ganham bastante concentração da estrutura total. O véu de flor. Então, o que é e como é criado? É uma camada de leveduras que cobre o vinho durante o processo de amadurecimento de crianças. São diversas famílias, algumas delas são as que mais se reproduzem, mas são várias famílias, tá? Não é um tipo só de levedura, mas são as principais que fazem parte de cada bodega. E aí, em algumas bodegas, algumas famílias mais do que outras. Por isso que a gente normalmente não cita quais são aqui, exceto em alguns cursos mais avançados. Esse é um processo natural. Essas leveduras, elas estão no ambiente da bodega, depois de tantos anos já elaborando os vinhos ali, algumas delas se sobrepõem e elas vão se reproduzindo automaticamente desde que as condições climáticas sejam favoráveis. As condições principalmente são umidade e temperatura. Elas consomem álcool, vestígios de açúcar, lembrando que os vinhos, quando eles começam esse processo, eles já são vinhos secos, consomem glicerina e qualquer oxigênio que esteja dissolvido no vinho. Fornecem ao mesmo tempo outra série de componentes, entre os quais se destacam os acetaldeídos, que são aqueles aromas de panificação, de fermentação do pão, e aquele toquezinho alcoólico, e de acetona. Lembra bastante essa característica da acetona, e isso são os acetaldeídos, tanto a fermentação quanto a acetona. E isso é muito característico nos vinhos finos, nos estilos finos, e talvez isso seja o que cause maior estranhamento quando a pessoa tem contato pela primeira vez com esses vinhos. Quando ela encontra com os vinhos de Jerez pela primeira vez e ela coloca no nariz, como eu tenho aqui, e a primeira coisa que salta antes de vir essa maçã verde, antes de vir essa fruta branca, a primeira coisa que salta no nariz é esse aroma de panificação e de acetona. E isso causa estranhamento. Por isso, é, sempre avisa quando você for indicar um herês para alguém, é importante avisar. Olha, isso é um estilo diferente e tal, tem características salinas, tem aroma de purificação, né? É legal dar uma avisada, porque senão a pessoa toma um baita susto quando ela prova e fala assim, nossa, o que que é isso, né? E é um punch de aromas que ela nunca sentiu antes e, e não gosta. Então, não é muito incomum que pessoas não gostem quando provam pela primeira vez. Então, a temperatura que a flor precisa é de aproximadamente 20 graus, lembrando que no verão é uma região que chega acima de 40, então é importante algumas técnicas de umidificação e baixar a temperatura, e as bodegas, elas têm essas técnicas, são técnicas utilizadas desde sempre, mas que funcionam ainda até hoje.
a umidade maior que 65%. Normalmente a umidade é mantida com os sprinklers ou mesmo com mangueira, né? Porque vão molhando mesmo as botas, molhando o chão, molhando toda a bodega para fazer com que tenha esse frescor e essa umidade. É importante a aeração, ou seja, os rocios e tragegos que fazem com que traga micronutrientes e oxigênio para uma bota que está mais próxima do solo, mais próxima da soleira, ela vai recebendo micronutrientes e oxigênio. Caso contrário, ela morreria. Uma bota sem refresco, que é esse rocio e tracego, ela tende a manter a flor por aproximadamente 7 anos. É importante que haja esse rocio e tracego para que não perca-se a flor ao longo desses anos. Então, a partir do quinto ano, corre o risco já da flor começar a morrer se não houver o refresco. E lembrando que o teor tem que ser abaixo de 16% de teor alcoólico. Essa daqui é uma imagem de dentro de uma bota e a flor em cima, viva, e embaixo aquelas que morreram e se aquelas leveduras que morreram e foram se precipitando abaixo, né, no casco da bota. Tem uma luz contra aqui, são as esses daqui são barricas que normalmente tem nas bodegas para que a gente possa observar a flor. Não são vinhos que em algum momento vão ser engarrafados, porque de qualquer forma eles sofrem com essa exposição de luz, mas a gente consegue observar bem a flor. De modo geral, essa bota ela tem uma flor um pouco mais fina do que a bota oficial, mas a gente consegue ver muito bem, né? E essas que vão morrendo, elas continuam ali na bota e elas também vão trazendo um pouco mais de cremosidade, o que é bom, já que a gente vai falar de vinhos muito secos, né? Essa pouca cremosidade que traz ao longo do tempo em contato com o vinho ajuda também a não ser um vinho absurdamente seco, apesar de ser muito seco. Aqui são fases de vinificação desses vinhos secos e depois a gente vai dar uma olhadinha também nos vinhos doces. Aqui eu falei de elaboração de finos e de olorosos. Relembrando, fino 15%, oloroso 17% de teor alcoólico. O oloroso, ele vai direto para a criança, sem passar necessariamente pela sobretábua, mas lembrando que ele pode ser reavaliado e pode acontecer alguma coisa com ele em qualquer momento. Ops. Pode acontecer algo com ele em qualquer momento deste processo, e em qualquer momento pode mudar o destino desse vinho. De modo geral, não muda tanto, mas pode acontecer. Agora, as análises, elas ficam muito mais por conta do fino, que sim, ele é avaliado na sobretábua depois de 12 meses, parte para a segunda classificação. Nessa classificação, ele vai ser considerado ou fino e segue a vida para envelhecer como fino. Se em algum momento dessa criança essa flor morrer, ele é refortificado então e ele se torna um amontilhado. Ou se essa flor for de altíssima qualidade nessa segunda classificação, se ele parecer algo surpreendentemente melhor do que deveria ser um fino, então ele é refortificado a 17% de teor alcoólico e ele segue para criança palo cortado. Essa é uma das formas de se fazer palo cortado. Lembrando que essa é uma forma bastante teórica, na prática pode ser diferente. Pode acontecer várias coisas aí no meio do caminho e ele pode ser diferente. Aqui tem dois símbolos, fino ou manzanilha, porque o manzanilha é feito exatamente da mesma forma, só que em Sanlúcar de Barrameda, enquanto o fino é feito assim, com duas classificações, 100% com a flor em Jerez. Ok? Eu disse que eu ia repetir 1000 vezes e todo mundo vai sair daqui sabendo
o que é criança biológica e criança oxidativa hoje. Isso eu prometo para vocês. Como é feito o rocio? Então, eu tenho o mosto, que é o meu vinho recém-fermentado. Lembrando que, de modo geral, no universo do vinho, a gente chama de mosto o suco de uva. Em Jerez, a gente chama de mosto o vinho recém-fermentado, o vinho fresco, tá? A gente chama de mosto aqui, porque para Jerez, este vinho ainda não está pronto. E aí é onde entra um pouco daquela discussão toda de vamos fazer vinho sem fortificação, nananana, vinhos tranquilos. Essa é a grande dificuldade, uma vez que tem essa cultura super enraizada na produção dos vinhos. Muito bem, o vinho jovem entra sempre lá na terceira, quarta, quinta ou sexta, dependendo de quantas andanas eu tenho, aproximadamente quatro para vinhos frescos, então mais ou menos quatro andanas. A quarta criadeira, então, é a minha mais fresca, enquanto que a primeira criadeira já é a minha criadeira mais evoluída e a soleira é a que está pronta para sair para o mercado. Então, eu faço vinhos, eu faço a colheita em setembro. Em setembro, eu faço uma saca de um terço da bota do Solera. Aí eu passo da primeira criadeira para a soleira, da segunda criadeira para a primeira criadeira, da terceira criadeira para a segunda criadeira, e o vinho do ano eu coloco lá na quarta, que é a sobretábua, ok? É mais ou menos isso? Pode mudar? Pode mudar. Cada bodega faz de um jeito, mas os melhores vinhos, a gente está falando de mais ou menos quatro estágios aqui, que são aproximadamente média de 4 anos de envelhecimento antes de saírem para o mercado. Lembrando que essa saca é sempre de um terço só da bota. O que que acontece se eu sacar 2 terços da bota num ano, porque eu tive uma demanda muito grande do meu mercado? Eu vou ter que esperar 2 anos sem sacar nada para que ela possa se restabelecer, para que esse vinho da soleira volte a ter as características que tinha quando eu fiz essa saca de 2 terços. Pode acontecer? Pode acontecer, é uma escolha comercial. Lembrando que você vai ter que deixar esse sistema parado sem sacar nada por 2 anos aproximadamente para que você consiga restabelecer esse vinho, tá? E isso o tempo todo sendo vigiado pelo Conselho Regulador, que vai aprovar todos os vinhos que você tirar para sair ao mercado. Eles vão degustar todas, todos os sistemas de criadeiras e soleiras, isso sempre vai ser aprovado pelo Conselho. Então, não pode só desfazer tirando da cabeça. Já vi produtores ficarem sem determinado rótulo por 1 ou 2 anos, em função de estarem restabelecendo o sistema. E aqui o rainbow de cores dos vinhos de Jerez, os tipos de Jerez por suas cores, que é das coisas mais bonitas que a gente pode ter, né? Esse material aqui é muito legal. Depois, se alguém tiver interesse, pode me mandar mensagem, eu compartilho com vocês. Eu tenho um material em PDF que é bem bacana e tem esse Rainbow também. Aqui você consegue ter um resumão de basicamente tudo isso que nós falamos em termos de criança. Quem é a criança biológica? Fino e manzanilha. Quem é a criança biológica mais oxidativa? Amontilhado e palo cortado. Quem é a criança oxidativa? Oloroso, Pedro Ximénez, Moscatel e Cream no intermediário. Esses três últimos são doces. Pela uva, palomino fino, todos eles até o oloroso. Depois eu tenho Pedro Ximénez e depois Moscatel. Por graduação alcoólica, 15%, manzanilha fino, amontilhado 18, 19, palo cortado 19, 20, oloroso 18, 20 e assim por diante. Então, super bacana aqui, em uma imagem a gente consegue ter o resumão de tudo isso que nós falamos até agora em termos de estilo. Muito bacana. E agora vamos falar um pouco de vinhos doces, que são os vinhos mais doces do mundo. Aproximadamente 450 gramas de açúcar por litro. Para vocês terem uma base, quando eu falo de Sauternes, eu estou falando de algo em torno de 90 a 120 gramas de açúcar por litro. Vinhos
doces naturais, de modo geral, giram aí em torno de 100 gramas de açúcar por litro. Pedro Ximénez são 450 gramas de açúcar por litro. É muito mais açúcar do que qualquer outro estilo de vinho. Por isso que é o único vinho capaz de harmonizar pudim de leite no universo. Então, a gente ama pudim de leite, a gente usa Pedro Ximénez para fazer essa harmonização. Quais são as uvas que elaboram vinhos doces? Pedro Ximénez é a principal delas, Moscatel, Palomino. Palomino, sim, só que de um jeitinho diferente. Primeira coisa que eu tenho que fazer para elaborar um vinho doce na região, eu tenho que assolear, que é colocar essas uvas no vinho. Eu colho as uvas e coloco no próprio vinhedo. A região que não chove, não tem problema, eu deixo ali ressecando essas uvas por aproximadamente 7 a 10 dias. Lembrando que elas foram colhidas no tempo ideal de maturação. Lembra que eu comentei lá do chapéu que protegia a uva lá no início? Muito bem, uma vez que eu coloco essa uva e eu estiro elas para bronzearem, o que vai acontecer? Elas vão queimar as cascas e não só as cascas, elas ressecam e queimam também a polpa. Ou seja, quando eu prenso essas uvas, eu já tenho um suco de uva escuro. Não é clarinho como as outras uvas. Esse já é um suco escuro. Eu inicio uma fermentação que vai se interromper facilmente, porque eu tenho uma concentração de açúcar muito, muito grande. Então, eu fortifico para equilibrar, porque eu tenho um vinho muito doce com pouco álcool. Fortificação a 17% de teor alcoólico aqui, para garantir que não vá crescer nenhuma flor, porque eu não tenho o menor interesse em ter acetaldeído em um vinho doce, e passo esse vinho para uma criança oxidativa. Todos os vinhos doces, basicamente, são de criança oxidativa. Todos? Não, vírgula. Sempre tem uma exceção. Não se esqueçam que em Jerez a gente tem um estilo para cada signo, aproximadamente. Então, sim, tem misturas, mas não necessariamente vinhos puros, doces, com flor, mas tem mistura, tá? E eu, depois de passar pela criança, e aí vai envelhecer dependendo de cada produtor, dependendo de cada linha de vinho, eu tenho ou um Pedro Ximénez, ou eu tenho um Moscatel, ou eu tenho algumas misturas que são as misturas de vinhos dos estilos clássicos de Jerez com Pedro Ximénez. O mais famoso deles é o estilo cream, que inclusive consta aqui no nosso Rainbow, que é a mistura de Oloroso com Pedro Ximénez. Mas eu tenho mistura de Pedro Ximénez com fino, tenho mistura com moscatel, tem várias outras misturas também, tá? A mais famosa é a cream e normalmente são 50% de Oloroso e 50% de Pedro Ximénez, pode ter 75% de Pedro Ximénez e 25% de Oloroso. Minha dica para vocês, para quem nunca provou um cream e tem em casa um Pedro Ximénez e um Oloroso, faz a sua própria misturinha, porque de modo geral eles são feitos assim, são os vinhos prontos misturados no final antes de serem engarrafados. Então, depois de todo o envelhecimento, eu faço a mistura e eu posso engarrafar. Se você nunca provou um cream e quer saber como que é esse Pedro Ximénez mais diluído, faz aí a sua misturinha 75-25 ou 50-50 para você entender o que que pode ser um cream. É uma atividade bastante divertida. E aqui, por fim, nós temos uma imagem de Montilha. Essa imagem não é Jerez. Essas são uvas Pedro Ximénez em assoleo, tá? Elas estão ressecando e percebe que é um tapete de palha. Isso depois é colocado em uma prensa manual. Aí vai colocar uma em cima da outra e elas vão apertar junto com essa palha, tá? Isso tudo vai acontecer juntinho. Mas aqui é um processo mega tradicional que ainda é utilizado. Por que tem uma foto de Montilha e não uma foto de Jerez? Porque eu lhes conto um segredo.
A maioria das uvas Pedro Ximénez de Jerez não são de Jerez, são de Montilha. É permitido comprar uvas e a grande parte dos produtores de Jerez compram uvas de Montilha Morriles, que é uma apelação ao lado, mais ao norte, mais próximo de Córdoba, ali de Jerez, tá? A região mais próxima que produz somente Pedro Ximénez. Todos os estilos deles lá são elaborados a partir da Pedro Ximénez. E, obviamente, como eles têm excesso de Pedro Ximénez, eles vendem para Jerez para a elaboração dos vinhos doces. E moscatel. A produção é muito pequena em Jerez de moscatel, as plantas foram arrancadas já e trocadas por palomino, porque não tem um consumo muito alto de moscatel, por isso que a produção é super pequena. Mas vale super a pena provar também. Se encontrarem moscatel em algum momento, comprem e provem, porque vale a pena. São deliciosos os vinhos de moscatel. Eu tive a oportunidade de provar umas coisas super velhas lá, e muito boas, muito mesmo. Mas, infelizmente, mercadologicamente, não valia tanto a pena para eles manterem, e por isso eles acabaram arrancando essas videiras. Muito bem, aqui eu agradeço vocês e agora a gente vai degustar. Então, eu vou parar de compartilhar para fazer uma degustação dos vinhos que nós temos aqui. Então, começando com o Laguita, comentei do acetaldeído, né? Ele tá aqui, como já estava na taça, ele vai se dissipando, então, mas tem a maçã verde, a casca de maçã oxidada, isso é muito característico também desse estilo, e a salinidade especialmente. Então é um estilo bastante salino, uma fruta branca, amarela e amarela também, seco, mas tem muito umami. E o umami é o que faz a gente salivar. Não necessariamente é a acidez, são vinhos de modo geral de acidez mais baixa, só que tem umami. E é exatamente isso que vai fazendo a gente salivar. Então, ele é salgado na boca, ele é sápido, ele funciona muito bem com gastronomia oriental, comida japonesa, sushi, sashimi, ostras, é, peixinho empanado, camarão, né, banho de mar. Tudo isso vale demais com manzanilha. Deixo minha sugestão para harmonização. Depois, eu tenho aqui tio Pepe fino em rama. Eu não comentei o que era em rama, mas lhes conto já. Em rama é um estilo de vinho que é sacado da bota. No momento da saca, ele é engarrafado sem filtração. Aqui ele já tem a característica da flor, mas ele já aparenta muito mais estrutura e complexidade. Só o fato de ser em rama já traz essa complexidade também para o vinho, né? Casca de maçã oxidada, né? Tudo isso são características também. Sápido, bastante complexidade de boca. Quando eu tive na Gonzales Bias, a Silvia Flores nos acompanhou e ela fez uma masterclass. Nós fizemos uma masterclass só de rama e ela mostrou pra gente como que eles faziam a seleção das botas que iam para rama. Então, provam todas as botas de fino e aqueles que representam mais complexidade, mais estrutura, que parentam ser finos de maior qualidade, eles separam essas botas para fazerem o fino em rama. Então, a gente não pode esperar um tio Pepe normal aqui. Já é um estilo diferente, já é um estilo mais complexo e muito mais rico. Vale muito a pena conhecer para entender do que se trata. O próximo
Tio Diego amontilhado, esse teve criança biológica de 10 anos, e depois de 10 anos ele passa a criança oxidativa. Com 10 anos ele é fortificado, refortificado, né, a 17% de teor alcoólico, e então ele passa a criança oxidativa, o que é para trazer muito mais características da flor, de modo geral, né? Quando eu tenho um vinho com muito tempo de flor, ele tem que ter aqui a característica de ambas as crianças. Envelhecimento de 18 anos, então é um estilo extremamente elegante de amontilhado, com bastante tempo de flor, vai trazer muita delicadeza também para ele. Lembrando que é Laguita e Tio Diego são do grupo Esteves, da Valdespino, e são representados aqui no Brasil pela Azarrio, enquanto que o Tio Pepe é da Gonzalez Bias e é representado no Brasil pela La Pastina, Worldwide. Um vinho com esse amontilhado aqui, notas de carne, com caldo de carne, nota de caramelo, tem uma pontinha de acetaldeído muito delicado, que tá mais só para fermento tostado, né? Aquela farinha tostada de assadeira de pão. Tem especiarias, tem notas de frutos secos. E esse fundo de boca dele que não vai embora nunca, assim, é um vinho super longo. Tem casca de laranja, né? A zeste de laranja, o óleo, o óleo do cítrico. Muito agradável, muito longo. O que que a gente pode harmonizar aqui? Nossa, uma infinidade de coisas, né? Eu adoro fazer harmonização de amontilhado com caldos. Então, caldo de peixe, bisque, molho bisque, porque são muito intensos de sabor. Então, quando eu coloco alguma coisa assim tão complexo, eu vou na riqueza, né? Então, algo tão complexo quanto o vinho, né? Precisa ser um prato tão complexo quanto. Então, bisque é uma excelente opção, assim, um molho bisque com camarões ou algum caldo de peixe funciona super bem também. Eu gosto de embutidos para amontilhado, mas eu prefiro seguir a linha de peixes, peixes defumados, peixes intensos em sabor, assim, tudo que seja muito intenso. Mas obviamente funciona muito bem na harmonização com queijo, né? Um queijo curado, parmesão, manchego, se quiser fazer algo bem espanhol, funciona bem também. Mas, de modo geral, queijo de ovelha curado vai dar super certo. Depois, regente palo cortado, esse da Sanches Romati, que é representado pela Belle Cave. Esse, esse regente, ele também tem 18 anos de envelhecimento, esse palo cortado. E ele é um estilo palo cortado super clássico, é o by the book do que a gente precisa entender como um palo cortado. Ele tem tempo de flor, não divulgado, mas nada que ultrapasse os primeiros anos, não é muito tempo, e depois é muito mais oxidativo o período dele. Mas é importante a noção de perceber o quanto ele traz frescor através da oxidação, né? A gente espera a complexidade de um palo cortado. Amontilhados já nessa categoria do tio Diego trazem muito dessas características também. Mas o palo cortado, para ele ser palo cortado, ele precisa ter um nível superior de complexidade e de estrutura. Então, esse é um palo cortado que pode vir depois de um oloroso, porque ele tem estrutura, ele tem potência, ele tem punch suficiente para isso. Em termos do perfil aromático, ele traz mais essa fruta, ele traz inclusive essa casca dessa fruta cítrica com bastante intensidade.
E ao invés de trazer notas de carne, ele vem mais para os caramelos. Como ele tem mais oxidação, ele puxa muito mais para essa casca de cítrico e caramelados, né? Então, frutos secos caramelizados, como se estivesse puxando no açúcar aqui, ele traz essa nota dos crumbles, né? Puxados as nuts puxadas no açúcar. Longo, 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 longo. Vai infinito o sabor. Para quem gosta de charuto, Palo Cortado é excepcional. É um vinho de meditação, porque ele é muito longo em boca. Então você facilmente vai conseguir ter uma taça e fumar um Churchill, por exemplo, que é um charuto longo e que de 2 horas, mais ou menos, 2 horas e pouco, e você vai poder acompanhar com essa profundidade toda que tem o Palo Cortado. Funciona também na harmonização. Se a gente for seguir a ideia da complexidade, precisa buscar algo com ainda mais complexidade em termos de sabor. Das melhores harmonizações que eu já fiz, foi com o palo cortado, e, e foram duas com palo cortado que ficaram muito boas. Uma era um prato do Jean Jorge, que era um pirarucu era um pirarucu no vapor com caldo de pirarucu. E o outro foi um prato do Renzo Garibaldi, com que era um risoto de tutano, super intenso em sabor, muito saboroso e muita gordura. Então, esse cítrico do palo cortado ajudou muito a acompanhar. Eu poderia ter escolhido outros vinhos tranquilos, mas até hoje eu me lembro daquela harmonização dessas duas harmonizações com muita alegria, porque foram momentos onde o Paulo Cortado fez com que tudo se destacasse mais. Então, daí a minha ideia de que peixes de rio também no vapor ou assados funcionem muito bem com esse estilo de vinho. E finalizamos com um Pedro Ximénez, 100% Pedro Ximénez, e aqui nós temos o Duquesa também da Sanches Romati, representado pela Belle Cava, que é um estilo doce, a coloração dele negra quase, é ébano essa cor que a gente chama, é um marrom super escuro, cor de óleo diesel, de modo geral as pessoas falam, aroma de figo, especiarias doces, e tem um quê de frescor no meio disso. E esse frescor que faz com que ele seja agradável de se beber, apesar de conter aqui 450 gramas de açúcar, né? Olha como ele é denso na taça. É um caldo, é a própria calda, um caramelo, é puro caramelo. E como fazer a harmonização disso, né? Eu já cantei a pedra lá atrás, né? O pudim de leite é sensacional, mas o que eu mais gosto, e eu acho que é super legal, inclusive, porque é uma forma diferente de servir, é pegar o sorvete de creme de baunilha e jogar esse Pedro Ximénez por cima e fazer dele a própria calda do sorvete. Eu acho que isso é sensacional e faz com que seja um momento diferente também de degustação. Bom, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham se divertido nesse momento, que tenham curtido falar sobre Jerez. Eu vou parar o vídeo e aí aí eu abro para as perguntas. Obrigada, gente.